Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, graças a Deus, né? Continuamos aqui firmes e fortes no nosso propósito de espalhar boas notícias, de espalhar o amor, de levar conteúdos que possam ser úteis, né? Nessa fase, que possam inspirar as pessoas, ajudá-las a se desenvolver, para que a gente possa sair todos mais fortes e vencedores de todo esse cenário aí, né? Enquanto o Instagram vai chamando aí o pessoal, eu vou pedir para vocês clicarem. Oi, alô, meu amigo querido, que saudades de você, da Mimi. Então, vou pedir para o pessoal que já está entrando aí na live me ajudar a chamar todo mundo para nossa live. Clica aí no aviãozinho e chama todo mundo para essa live, que hoje essa live vai ser incrível. O que mais as pessoas estão precisando nessa fase de retomada é de novos negócios, novas parcerias, novas vendas, e tudo isso vai ser abordado hoje na nossa live. E o nosso convidado hoje é o Paulo Oliveira, da Mind2B, né, consultoria e treinamentos. Ele já esteve aqui com a gente em uma live, né, dando várias dicas para os profissionais, para os empresários saírem mais fortes e vencedores nessa fase de retomada. Nós lançamos um desafio e aí a gente bateu, né, a quantidade de visualizações que foi proposta no desafio. E agora ele está voltando para falar para a gente sobre networking, né? O Paulo, que é um expert em networking, ele vai estar dando várias dicas de como isso pode contribuir, né, nos seus negócios. Até mesmo você como profissional, como o networking pode contribuir nos seus relacionamentos. O tempo todo a gente está fazendo negociação, está se relacionando. E como fazer um networking, né, que gere resultado, que gere vendas, que gere novos negócios. Eu vou chamar o Paulo aqui, que ele já está aqui na live. Oi, Ideia, boa noite, minha querida, minha mentorada linda aí, aplicadíssima, disciplinadíssima. Oi, Paulo, boa noite. Boa noite para você e aí para todo mundo aí que vai estar chegando e entrando aí no nosso evento de hoje. Mais um, graças a Deus, tivemos o primeiro, né, que foi um sucesso, batemos aí o desafio de visualizações e E, agora conseguimos trazer você aqui de novo para compartilhar um pouquinho mais aí de toda essa sua experiência com o mercado, com os empresários aí de toda Sorocaba e região. Paulo, eu queria que você se apresentasse para o pessoal. vamos lá. Para quem aí não me conhece, eu sou o Paulo Roberto Oliveira, nascido e criado aqui na nossa bela cidade de Sorocaba. Já atuei com a Pamela, né? Atuei na área de gestão empresarial, por um tempo aí a gente trabalhou junto. E também sou engenheiro mecânico formado pela Universidade de Piracicaba. Também sou formado aqui pela FATEC de Sorocaba, em projetos e processos de produção. Me aperfeiçoei aí com marketing, foi quando eu conheci a Pamela. Fiz a pós-graduação em marketing junto com ela. Fiz a pós-graduação também em gestão de empresas pela FGV. Fiz também uma pós em qualidades. Então, me aperfeiçoei para poder estar ajudando os empresários. E também fiz um mestrado, Pamela. Também sou mestre aí em administração. Então, isso me completou aí como o meu background aí para poder estar falando de assuntos. Eu também sou empresário, eu tenho uma empresa, o Instituto do Bem-Estar, com a minha esposa, é voltado mais para psicologia, fitness, psiquiatria. Também sou empresário, né, com a Mind2B Business, né, que é uma empresa voltada para treinamentos e gestão de empresas, uma assessoria ou coaching empresarial. E também atuo na área de educação, na Universidade de Sorocaba, na Unis, no curso de Engenharia Mecânica, como coordenador, professor do curso de graduação e de pós-graduação. E também atuei em empresas nacionais, multinacionais, empresas familiares. E também, esse nosso tema de hoje, de networking, eu também sou associado do BNI, que é um grupo de empresários, né, que faz networking, que é o motivo de hoje a gente estar aqui falando, então, sobre como fazer networking, o que é ser o networking profissional,
Existe segredo? Isso é um mistério? Isso é que nem mula sem cabeça que ninguém nunca viu, né? Todo mundo acha que tem. Mas será que tem mesmo esse networking profissional? Será que todo mundo pode ser um network? Então, hoje nós vamos debater, explorar um pouco esse tema e contribuir positivamente para vocês que querem melhorar aí os seus relacionamentos, gerar mais clientes, ou mesmo que seja só para a sua vida pessoal, trabalhar melhor aí o seu networking. Sensacional! Quanta bagagem aí para a gente explorar hoje nessa live. Vamos aproveitar aí, ó, ao máximo todo esse conhecimento aí do Paulo. Bom, eu acho que a primeira pergunta, né, que não quer calar, que eu acredito que muitas pessoas ainda não saibam o que é network, ou então não saibam a diferença de network e networking profissional, né? Você poderia falar um pouquinho para nós, Paulo, explicar um pouquinho o que é network, qual a diferença, né, do network e o networking profissional? Vamos lá. Esse é uma. As palavras são muito parecidas, né? Não são palavras do nosso português, são palavras que a gente empresta do inglês, a questão do net, da rede, rede de trabalhos. Então, networking e network são coisas muito parecidas. Então, tem uma sutileza dentro dela. O networking, né, vem do termo de você ter uma rede de contatos. Então, você cria, são as pessoas que você conhece, são as pessoas que estão ao seu redor, que pode ser familiares, fornecedores, clientes, parceiros, amigos, e essas são as pessoas que fazem parte da sua rede, do seu network. E o que seria então o networking, Paulo? O networking tem a mais a ver com o processo, como que você desenvolve, como que você usa essa rede, como que você conversa, qual é o esforço que você faz para se conectar com essas pessoas dessa rede, para manter esse relacionamento. Então, você ter um network significa uma lista, uma relação de pessoas, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente disso. E o networking é o processo, como que você trabalha essa rede, né? Como que você ativa essa rede, como você mantém essa rede viva, para que ela também, uma coisa muito importante, que ela seja uma mão de duas vias, né? Ela tanto vai como tanto vem. Então as pessoas trabalham muito no network de ida, de buscar coisas, mas o networking tem a ver com relacionamentos, né? O network são as pessoas que eu posso me relacionar. De uma certa forma eu conheço, já peguei na mão um dia, troquei um cartão. Agora, o networking é como eu trabalho, como eu gerencio, qual é o esforço que eu ponho para que essa rede funcione. Perfeito. E, bom, falando em network, né, quais seriam as vantagens, né, nessa fase que a gente está, de se fazer o networking? Quais seriam as vantagens? Como isso pode ajudar para os negócios das pessoas? Isso ajuda a aumentar as vendas, aumentar as parcerias? Quais são as grandes vantagens que você observa nesse networking? Então, vamos lá, né? Por que uma pessoa gostaria ou teria você na rede dela para fazer networking? Então, o primeiro passo é você estar no network dessa pessoa. Você estar nessa rede. Essa pessoa saber de alguma forma que você exista, né? E que depois ela vá se relacionar com você. Então, o primeiro ponto é, por que essa pessoa iria querer se relacionar com o Paulo ou com a Pamela? Quem é a Pamela? Quem é o Paulo? Então, por isso que eu me apresentei. Eu sou o Paulo, trabalho, tenho uma empresa de psicologia, uma empresa de fitness. Então, se alguém já é dessa área, que tem algum interesse de fazer alguma parceria ou fazer um relacionamento, sabe que o Paulo tem uma empresa de psicologia e tem uma empresa de fitness. O Paulo também trabalha com mentoria, com consultoria, com treinamento. O Paulo tem um conhecimento, o Paulo está no NISO, tem aí várias coisas. Então, por que as pessoas teriam vontade de se relacionar comigo, querer que eu faça parte do network dela e como que elas vão querer desenvolver esse networking comigo? Então até hoje talvez muitas pessoas não sabem quem eu sou, mas aqui, por eu estar relacionado com a Pamela, então Pamela conhece Paulo, alguma coisa de bom ele deve ter. Então, por que eu também vou querer fazer negócio com essa pessoa?
Eu não a conheço, então por que eu vou querer fazer negócio? Quem é essa pessoa? O que essa pessoa faz? Quais são os valores dessa pessoa? Por que eu vou deixar essa pessoa entrar na minha rede, no meu network? Qual será que é a rede dessa pessoa? Quantas pessoas, né, a rede dela, o network dela, interessaria para mim fazer networking com a rede dessa pessoa? Qual que é a reputação dessa pessoa? Ela vai conversar comigo, mas eu não sei nada sobre ela. Então, qual a reputação que eu vou estar grudando a minha reputação com a reputação dessa pessoa? Será que essa pessoa é competente mesmo no que ela faz? Então, esses são os primeiros passos, né, do porquê, né, seria a vantagem de a gente buscar trabalhar com network. Primeiro é para que, então, todas essas dúvidas, essas questões sejam esclarecidas. E existe uma fórmula para que a gente trabalhe essa questão do network e do networking. Né? Eu sou, por ser membro lá do BNI, a gente trabalha muito forte nessa questão do networking. E tem umas regrinhas básicas que a gente desenvolve dentro da networking, teoricamente, profissional. São coisas bem simples, que se vocês, né, têm aí uma caneta, um lápis, para fazer aí uma anotação, ou depois a Pamela vai deixar isso aqui gravado também, vocês podem assistir novamente, que é uma fórmula muito importante, né, que a gente trabalha, que é a seguinte. Primeiro, assim como eu falei, por que a pessoa teria interesse em conversar comigo? Então, por que essa pessoa gostaria de se relacionar com você? Então, esse é o primeiro ponto para você começar a criar a questão do network. O segundo ponto é a minha visibilidade. Como que as pessoas me enxergam? Como que as pessoas vão saber que eu existo? E quando elas saberem que eu existo, que imagem que elas têm de mim? Vamos ao exemplo aqui que a gente estava conversando no esquenta aí com a Pamela um pouquinho antes. Isso que a Pamela está fazendo hoje está gerando muita visibilidade para ela. Nós temos um tema interessante, que é falar sobre network e networking. Né? Então, é interessante. E a Pamela, então, com essa dinâmica que ela está tendo, está trazendo visibilidade para ela, está trazendo visibilidade também para mim. Né? E para todas as pessoas que estão entrando, acessando a nossa live, também vão gerar uma certa visibilidade. Então, que tipo de visibilidade você está gerando? Você é uma pessoa presente na vida daquela pessoa? Você está se relacionando com ela constantemente ou ela é simplesmente uma daquelas 1.500 pessoas que estão no seu Facebook, uma das 500 pessoas que estão nas suas conexões? Eu estou seguindo aquela pessoa, mas será que eu sigo mesmo aquela pessoa? Eu mando uma mensagem de vez em quando para ela, eu troco uma informação. Então, como que eu tenho essa visibilidade formada? O segundo ponto é gerar credibilidade. Então, eu tenho, né, para a pessoa entrar na minha rede, ou eu poder participar da rede dela, eu preciso gerar credibilidade. Então, como que o meu trabalho é visto por essas pessoas? Como que o trabalho da Pamela na Arena, como o trabalho dela agora nas mentorias é visto? Como o trabalho do Paulo lá na clínica de psicologia, o trabalho do Paulo lá no fitness, o trabalho do Paulo nas mentorias, nos treinamentos, ele é visto? Que reputação que eu tenho? Como que eu passo isso para as pessoas? Isso, então, vai gerar a minha credibilidade. Então, tendo interesse, tendo visibilidade, tendo credibilidade, isso vai gerar resultado. Que resultado que a gente espera disso, então? É que a gente crie novas conexões. O nosso tema hoje é networking. Então, que ele crie novas conexões para o meu network e que eu tenha habilidade suficiente de trabalhar esse networking e essas pessoas, então, passem a me ver mais e passem a entender aí todo o meu trabalho. Então, esse é um dos itens, Pamela, por que é tão importante nos dias de hoje. Então, usar essa técnica aí. E como o Paulo bem colocou, né? A gente estava batendo um papo aqui e eu estava falando para ele que a live é um perfeito network. Essas lives que eu tenho feito, a iniciativa, né, principal era ajudar as pessoas, levar informação, espalhar boas notícias. E isso tem gerado um resultado tanto para os meus seguidores, que eu vejo, sempre estou recebendo feedbacks, pedindo os contatos desses profissionais que estão vindo aqui, né,
trazer esse conhecimento para nós e, inclusive, desses profissionais. Nossa, foi excelente, eu reativei o contato com um colega que eu não via há muito tempo e agora já fechamos uma parceria, já marcamos uma reunião, já fechou um orçamento. Então, essas lives é um excelente exemplo, né, de network e eu posso te dizer que é um network que dá muito resultado pela visibilidade, pela credibilidade, porque eu estou trazendo uma pessoa aqui para conversar com vocês, para trazer um conhecimento, que eu já conhecia o trabalho dele, já me deu grandes resultados. O Paulo mesmo, ele foi nosso business coach, ele passou, a gente dobrou o faturamento das nossas empresas, dos nossos negócios, através do trabalho de coach dele. Então, ou seja, são pessoas que já me deram resultados e que eu tem grande credibilidade que eu estou trazendo para falar para vocês e às vezes vocês têm uma necessidade e acabam fazendo essas conexões. Então, acho que a live ilustra bem essa questão que o Paulo acabou de colocar, né? E recomendo fortemente quem não faz live ainda, que façam esse tipo de network que são essas lives. A parceria é uma boa, né? Às vezes você fazer sozinho é um pouco complicado. Então, as parcerias são importantes. A Pamela tem uma expertise, eu tenho outra, ela já trouxe muitas pessoas. Então, o que ela está fazendo? Né? Então, já vai aqui as dicas do que a gente está aprendendo aqui no nosso tema hoje. Então, é criar um interesse, criar visibilidade e depois, logicamente, temos que criar a credibilidade para poder ter esses nossos resultados. Vamos lá, Pamela. Tem mais alguma pergunta ou posso seguir aqui? Pode seguir, pode seguir. Ok. Então, dentro dessa metodologia de nós trabalharmos com a questão do networking, eu como membro lá do BNI, eu estou lá no BNI basicamente há 2 anos, e essa é uma Paulo, das... Oi. então, explica para algumas pessoas o que é o BNI, talvez algumas pessoas não conheçam. Ok. Então, porque um dos temas aqui, né, por que é ser um networking profissional? E o BNI tem essa questão de que o lema dela é que ela é a maior e mais bem-sucedida organização de networking profissional do mundo. E na linguagem dela, né, networking profissional é marketing por referências qualificadas. Então, como que a gente consegue referências qualificadas? Como que a gente consegue ter essa visibilidade, essa credibilidade, esse resultado? Então, existem técnicas para isso. E, gente, são técnicas muito simples. O Ivan Misner, lá, que é o fundador do BNI, ele não fala, né, que não existe a fórmula do sucesso, ninguém ainda descobriu. Né? Então, o que a gente mais tem é trabalho. Se a gente trabalhar bastante as nossas relações, isso vai gerar resultado. E uma das primeiras coisas, a mais importante que a gente considera, é a questão do dar e receber. Então, a gente tem uma forma de trabalho que, para você conseguir resultados, às vezes a gente precisa contribuir, né? Aquela questão da visibilidade e do interesse, para gerar a credibilidade e aí a gente ter esse retorno. Então, dentro lá do BNI, nós trabalhamos muito essa questão do que chama Giver's Gain. É você dar primeiro para depois receber, você contribuir, conhecer o trabalho, conhecer os seus colegas, poder referendá-los, que com certeza isso vai voltar. E, logicamente, nada disso acontece se a gente não estudar bastante, se a gente não trabalhar. E os pilares, então, para um bom networking profissional, vem primeiro da questão do giver's gain, é o ponto principal. Se você quer ser networking, você precisa dar para receber. Pamela está me dando essa oportunidade, né? E eu estou dando uma oportunidade de passar um material para vocês. A reciprocidade, né? Sim, reciprocidade. Para ser um networking também profissional, você precisa aprender a construir relacionamentos. E a gente muitas vezes não é assim. A gente, né, tem, como eu falei, um monte de gente na nossa rede, mas a gente não cultiva essa rede. Outro detalhe é aprender. Cada vez que a gente conversa com uma pessoa, a gente aprende sobre o trabalho dela, que é aquela questão, né? Se eu realmente estou interessado por ela. Temos a questão de tradição e inovação. Isso que nós estamos fazendo aqui. Antes a gente precisava falar, Pamela, posso falar com você? Ai, Paulo, não dá. Estou muito ocupada, etc. E a gente agora conversa online, não só com ela, mas com um monte de gente aí o tempo todo. Você também ser um network profissional envolve você ter uma atitude positiva. Você ter uma pessoa animada, né? A crise está aí, a Pamela está fazendo live todo dia. Não importa se tem 5, 10, 15, 20 pessoas. Ela está fazendo, ela está contribuindo. E também tem a questão do reconhecimento. A gente reconhecer quando uma pessoa faz um bom trabalho, ligar, agradecer, etc.
Esses, então, são alguns pilares que o BNI colocou dentro da minha vida, colocou dentro do Paulo, e o Paulo gosta de contribuir e distribuir também esse conhecimento que a gente adquiriu. Por que eu falo isso de ser um network profissional? Vocês viram lá quando eu contei a história da minha vida? Eu fui professor, trabalhei 30 e poucos anos em empresa, e quando a gente está na empresa, a gente está fechado dentro daquele mundinho. E quando a gente sai do mundo, é que a gente fala assim, onde está todo mundo? Onde estão os fornecedores? Onde estão meus amigos? Onde estão os familiares? E aí que a gente descobre, né, que os relacionamentos não é só ter o nome da pessoa, ter o cartão. Você precisa construir esse relacionamento. E qual que é a vantagem, então, de você ser um networking profissional? Com certeza, todo mundo que está aqui nessa live é um empresário, tem algum tipo de negócio. E a grande dificuldade dos empresários é vender. E para vender, muitas vezes você vai contratar um vendedor. Então, esse vendedor tem custo, tem salário, tem comissão, tem despesa, telefone, carro, gasolina, almoço, blá, 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 blá. Você tem que estar controlando ele, né, o tempo inteiro. Ele nunca sabe de onde vai vir a próxima oportunidade, porque ele tem que bater na porta de pessoas por aí. E ele também, se um belo dia vai embora, ele leva a sua credibilidade da sua empresa e leva a sua carteira de clientes. Então, ele leva tudo. Qual que é a vantagem de você ser um networking profissional, você ser um networking que trabalha realmente a sua rede? Porque você vai trabalhar, então, com referências. Então, as referências têm mais baixo custo, porque se a Pamela achar alguém interessante para o meu trabalho, ela vai me referendar, ela vai falar de mim, sem eu ter que pagar nada para a Pamela. Eu vou sempre saber de onde vem o meu próximo cliente. Por quê? Porque eu estou fazendo o trabalho de networking, construindo minha relação com vocês. Vocês vão entender o que eu faço, vão entender o que a Pamela faz. Então, vai ficar mais fácil de eu saber de onde virá o meu próximo negócio. Outra coisa, né, é a questão de emprestar a credibilidade. Eu empresto a minha credibilidade para a Pamela empresta a credibilidade dela para mim. Então, isso permite eu me aproximar da rede dela, dos networks dela, da rede de network, e eu fazer networking com a rede dela, porque eu trago já uma visibilidade, uma credibilidade que eu construí com a Pamela e vice-versa. Então, uma das vantagens é você não ficar tão dependente dos seus vendedores. E por onde que a gente começa isso? Como é que a gente começa, então, Paulo, essa questão, né? A gente está falando de networking, mas antes de você fazer networking, você precisa ter a sua rede, o seu network. Como que você constrói isso? Umas dicas, né, que o BNI ensina a gente, é que você deve primeiro construir os seus relacionamentos produtivos e consistentes. Mas de onde? Uma dica que eles falam sempre, está aí nos livros do Dr. Ivan, que segue as nossas reuniões, quem for participar vai perceber, que é siga o seu dinheiro. Onde você gasta o seu dinheiro? Né? Onde que você põe o seu dinheiro? Então, faça uma lista, siga o seu dinheiro. Primeiro, né, tente listar quem são todos os seus parceiros. Aqueles seus parceiros. Como é que está a minha visibilidade, a minha credibilidade, os meus resultados? Por que ele se interessaria de falar comigo? Quem são os meus fornecedores, né? Aquele que eu dou dinheiro o tempo inteiro? Então, como é que também está a minha visibilidade, credibilidade? Né? Se eu tenho alguma oportunidade de redução de custo, de construir alguma coisa. Os meus clientes, né? Como está a lista dos meus clientes? Às vezes você descobre que tem um cliente que faz 5, 7 meses, 2 anos. Quem foi o meu primeiro cliente? Eu converso com ele sempre. Então, listar todos os seus clientes. Liste todos os seus amigos, liste todos os seus amigos empresários e liste também os seus familiares. A gente vê muito quando começa um negócio novo, Pamela. A pessoa começa um negócio novo, primeiro ela vende para a família inteira, vende para os vizinhos, né? E aí naqueles primeiros 1, 2 meses ela tem cliente. Depois, quando os familiares, os vizinhos, os amigos já não compram mais, aí você fala assim, para quem mais eu vou vender? Então a sua rede, o seu network é muito pequeno. E aquelas pessoas compraram uma vez, elas não vão comprar mais. Então, você precisa de mais pessoas na sua rede. Só que precisa ter pessoas na rede e você precisa criar um networking, assim. Então, esse relacionamento. Então é muito simples, Paulo. Vou pegar e vou fazer uma... Aí a gente tem uma outra metodologia, né? Que é o que a gente chama de número de Dunbar. Dunbar foi um estudioso. E ele mostra da seguinte forma. Até 1.500 nomes, você até consegue relacionar.
que são pessoas que você vai ter uma leve associação, estudou comigo no primário, né? Você chegar a 1.500 nomes é uma coisa até que é relativamente difícil. Até 500 nomes, você pode fazer a lista de até 500 nomes e falar assim, ó, essas pessoas eu posso dizer que eu as conheço, são conhecidas minhas, não tem até uma certa profundidade. E o Dunbar diz, né, que 150 nomes, por isso que é o número de Dunbar, 150 nomes é um nome que você realmente consegue identificar sem dificuldade. São nomes que você lembra a fisionomia, você lembra de algum assunto. Então, são 150 nomes só que a gente consegue. Ele fala também que 50 nomes são aquelas pessoas que realmente são seus amigos, né? Pessoas do seu relacionamento mais fechado. 15 são aqueles nomes que você vai levar para a vida inteira, né? Que você vai seguir sua vida e eles estarão sempre presentes. E somente 5 são o seu principal grupo de apoio, né? Ele fala assim que os 150 fazem parte da sua tribo, 50 é parte do seu clã, 15 são realmente aqueles amigos e 5 são as pessoas que você pode participar. Então, comece esse seu trabalho de saber quem é a sua rede, quem é seu network, pegue o papel e comece a listar, né? E classifique, né, quem são seus amigos, quem são seus parceiros, fornecedores, clientes, e vá listando esses nomes para você ver quantos nomes você chega e se você realmente consegue comprovar o número do Dunbar, que é chegar aí a 150. Mas fazer networking tem 2 tipos também. Tem aquilo que a gente chama do caçador, né, que ele quer um resultado imediato, então ele vai ligar para você porque ele quer alguma coisa de você. Então vai contra aquela questão do dar para receber. Então o caçador é aquela pessoa que liga e fala, ih, aquele cara ligou, ele quer alguma coisa comigo, faz tempo que ele não fala comigo, ele está ligando, já sei, ele vai pedir alguma coisa para mim. E aí não vai ter o relacionamento. Se é aquela pessoa que você plantou, conversa sempre, aí como é que está seu negócio, como é que está sua família, está precisando de alguma ajuda, olha, li um artigo aqui, lembrei de você, achei super interessante, vou compartilhar com você. Quando você ligar para falar com ele, ele vai entender que você quer compartilhar mais alguma coisa com ele e você vai até sentir a obrigação de falar assim, olha, Pamela, eu tenho alguma coisa aqui para você também. Então, criar relacionamentos tem muito mais a ver com criar raízes. Então, com plantar e você colher lá na frente. Então, criar relacionamento, vou criar relacionamento com quem? Né? Com desconhecido? Às vezes, aquele desconhecido me interessa, mas ele é desconhecido. Então, como é que eu vou chegar para conversar com ele? Ele é conhecido. Eu vi uma vez numa festa, tudo bem, não lembro direito o nome dele. Então, ele é um conhecido. Não, ele é um colega. Eu vou fazer um relacionamento com um colega, estudou comigo, trabalhou comigo de alguma forma, ou ele é um amigo eventual, que de vez em quando a gente sai, toma uma cerveja, se encontra em algum lugar, ou é aquele amigo de verdade. Então, com quem que eu vou construir esses relacionamentos? Como que eu vou gerar esses relacionamentos? Então, você também pode classificar que tipos de relacionamento que você vai ter. Com um amigo, é fácil, o amigo já está ali. Agora, se for um desconhecido, aí sim entra o trabalho da rede de networking. Porque você pode, ele não é conhecido seu, ele é um desconhecido seu na realidade. Mas a Pamela pode falar assim, Paulo do céu, eu conheço o Ney. Nossa, você conhece o Ney? Sim, ele é meu marido. Puxa vida, eu estava querendo falar com ele. Isso acontece muito lá nas nossas reuniões do PNI, quando alguém pede alguma referência. Eu tive essa experiência outro dia, conversando com uma pessoa de Barueri, e a gente estava conversando, quem é você, de São Paulo e tal, e sua esposa, minha esposa Marilene Juste. Juste? Como Marilene Juste? Eu falei assim, sim, é Marilene Juste. Cara do céu, a gente estava querendo falar com essa mulher, que ela trabalha aqui no café, e tem um amigo nosso que é do grupo. Então, essa é a questão de fazer networking. Ele, sem querer, sabendo o nome da minha esposa era uma referência para alguém do grupo dele, que estava querendo fazer negócio. Logicamente que eu não conheço aquela pessoa, mas o fato dessa pessoa estar no meu grupo e emprestou a credibilidade dele para aquela pessoa, vai ficar fácil de eu falar com ela de que não é uma pessoa totalmente desconhecida. E aí cabe a pessoa criar essa rede de relacionamento. A receptividade vai ser muito mais fácil, né? Da pessoa receber essa outra pessoa desconhecida por conta dessa indicação.
E por que que a gente não faz isso, Pamela? Porque o mais comum é falar assim, eu nunca tenho tempo para começar, Paulo. Então, talvez com as dicas que a gente está dando aqui, né, de você, então, faça a sua lista, entenda o que você tem para dar para essas pessoas, seguindo o princípio, né, do Giver's Game, dar primeiro para receber, construir o relacionamento. Mas nada disso vai acontecer se você não criar a sua rede de network. Quem são as empresas que estão dentro aqui da nossa rede? E para isso você precisa, então, ter um tempo. Você precisa sentar e trabalhar para isso. Outra máxima que a gente usa muito lá nas nossas reuniões do BNI, e é um dos bônus que vocês terão aqui hoje, né? De terem a oportunidade de conhecer o BNI, porque é uma reunião fechada. Então, de a gente convidar quem tiver realmente interesse em conhecer, para poder ir na reunião lá comigo e conhecer essa dinâmica. E tem uma máxima... O pessoal, Paulo, deixa eu só fazer uma observação. Com relação, a gente tá, um dos bônus, né, dessa live oferecida pelo Paulo, é um convite especial para participar de uma reunião do BNI, que é esse grupo de networking profissional, onde vocês vão ter a oportunidade de vivenciar todos esses conceitos, todas essas dicas que ele está dando na prática, tá? E para a pessoa participar, para ela ter acesso a esse convite, ela precisa se inscrever no link que está lá na bio, tanto no meu Instagram, como acho que só está no meu Instagram. No link que está no meu Instagram, só vocês preencherem com seus dados lá, que depois o Paulo vai estar mandando o convite para vocês participarem dessa reunião que é fechada. Para você participar dessa reunião é só através de um convite. E o pessoal que se inscrever através dessa live, nesse link, vai poder participar. Pode então, continuar. Máxima, né? Então, se você não tem tempo para se dedicar à sua rede de relacionamento, não espere que ela vá se dedicar a você. Nossa, ninguém me liga, né? Essa pandemia tá difícil, tô aqui em casa há 40 dias, 60 dias, ninguém liga para mim, ninguém fala comigo. Então, você está se dedicando à sua rede? Porque agora o que a gente mais tem é tempo, né? Quem não queria ficar uma férias de 30 dias ficar em casa? Então, já 90 dias em casa de férias. Então, como que você está tratando a sua rede? Então, faça o exercício de fazer a lista, lembra do número de Dunbar, aqui a gente falou muito rapidamente, é só vocês pesquisarem na internet que vocês vão entender um pouquinho mais sobre a rede do Dunbar, para vocês verem se vocês chegam realmente a 150, 200, 300 nomes, né? E aí vocês vão ver que 150 é um número mágico de pessoas que a gente trabalha, e 50 são aquelas que realmente você pode trabalhar, 15 vão te dar apoio, e 5 é que vão estar ao seu lado ali o tempo inteiro. Mas de nada vai adiantar se você não tiver tempo para se dedicar a fazer o networking, ter essa energia. Se você não fizer isso, não espere que a rede vá se dedicar a você também. Tem um outro segredo também dos networkings profissionais, que Pamela, veja o nosso horário aí, tá? Estou de olho aqui, a gente tem ainda mais meia hora. É que a gente acaba falando bastante. Outro item que é muito importante para os networkings é assim, eu me conheço, eu sei o jeito que eu sou, né? Mas como que é a outra pessoa? Então, quando você começa a fazer networking, se relacionar, você começa a entender um pouquinho mais como que é o outro lado, como que a outra pessoa é. Tem aí várias metodologias, tem a metodologia DISC, tem a Quantum, tem Quati, tem várias metodologias aí, né? Os psicólogos, o pessoal do PNL usa muito isso. Mas o que a gente mais vê no mercado é a tal do DISC. O que a metodologia DISC faz? A metodologia DISC é uma coisa não tão nova, é lá do pós-guerra, na época que nem tinha computador, tinha que fazer tudo na mão, e hoje, né, você faz esses testes aí praticamente online. O que essa metodologia DISC dá? Ela divide as pessoas em 4 quadrantes, né? A pessoa, que são as pessoas dominantes, as pessoas influentes, as pessoas estáveis e as pessoas que eles chamam aí de cautelosos ou conformes. Então, o fato de você entender um pouquinho quem é a outra pessoa que está do outro lado, vai fazer o quê? Vai permitir que você ajuste a sua comunicação. Porque a gente está falando aqui em redes de contato, fazer o networking, mas o networking, gente, é pessoa com pessoa. A gente faz muito networking hoje no WhatsApp, né?
manda mensagem, mas ok, você está conversando com a pessoa, mas o olho no olho tá fácil aqui da gente conversar. Hoje também está mais difícil porque a gente fica assim, né? A gente não se vê mais, a gente só vê o olho da pessoa, né? Tem que fazer isso para descobrir. E você chega perto da pessoa, ela pega um álcool em gel, já joga na sua mão e fica a 1 metro de distância. Né? Então tá mais Ela joga em você. de você entender como que as pessoas, né, vão fazer desse. Então, que jeito que aquela pessoa é? Então, se ela é uma pessoa dominante, um perfil D, classificação lá do DISC, ela é uma pessoa mais orientada para resultados e ela é muito mais competitiva, é muito mais audaciosa, ela quer as coisas mais rápidas. Então, se você começar a fazer um networking com ela, começar a falar de coisas devagar demais, ela vai falar assim, fala logo o que você quer, Pamela, né? E pronto. Se você tiver um perfil dominante, é um perfil de preferencial de I, que a gente fala de um influente, ele é mais orientado para influenciar as pessoas, ele é mais inspirador, motivacional, ele busca relacionamento. Então é aquele tipo de pessoa que gosta de conversar, vai falar de negócio lá no fim, vai falar da vida, de viagem, etc. Então essa é a forma de conversar com ela. Se ela for uma pessoa, né, que tem um perfil voltado para a estabilidade, ela é mais voltada para as pessoas, ela é mais amável, ela é orientada para harmonia, não quer confusão, ela segue procedimentos, ela segue normas. Então, o objetivo dela é buscar a colaboração. Se ela for voltada para o quadrante do cauteloso, do conforme, ela vai ser uma pessoa mais analítica, uma pessoa mais orientada para detalhezinhos, vírgula, depois, né, tantas casas, mais sistêmico, e é uma pessoa muito mais voltada para a precisão. Então, se você, como um networking profissional, não tem carteira registrada, não tem código de profissão registrado de networking profissional, é um tabu que a gente tem aí. Mas a gente tem essas técnicas, então você entende o perfil da outra pessoa, fica mais fácil, porque se você for um dominante e for falar com a pessoa do outro lado é um influente, você tem que, apesar de você ser um dominante, você precisa ajustar a sua comunicação com ela. Né, para você poder conversar e entender o que ela precisa. Então, aí é uma das técnicas que a gente usa também, é como entender as pessoas. Então, que estratégia... Sim. Só falar uma observação. Esse teste DISC, tá? A gente está sorteando, que é um teste que é feito por um profissional, tá? Esse teste o Paulo faz na empresa dele e ele está sorteando 2 testes de comportamental de DISC. Então, o pessoal que quiser participar, tem lá o passo a passo, né? Que curtir a postagem, compartilhar nos stories. Então, o pessoal que quiser participar, o sorteio vai ser amanhã lá. A Noemi quer. Noemi, eita, Noemi, tá em todas, não, não. Então, quem quiser concorrer, né, a esse teste, diz que é muito interessante, ele faz uma avaliação da sua personalidade, qual que é o seu perfil, e para participar é só seguir as regrinhas lá do nosso post, tá? O sorteio vai ser amanhã, então hoje mesmo que acabe. Não precisa sair da live para ir agora lá participar, preencher, curtir, comentar, não. Esperem que o sorteio vai ser só amanhã, depois da live vocês têm ainda essa oportunidade de estar seguindo lá os passo a passo e concorrendo a esse teste DISC. É muito interessante, eu já fiz e isso muda tudo na sua vida, né? Porque a partir do momento que você sabe o seu perfil, você consegue identificar o perfil das outras pessoas, os resultados, assim, são inúmeros. Então, aproveitem a oportunidade. Aproveitando essa pausa rapidinho, Paulo, quem quiser fazer alguma pergunta, podem colocar aí nos comentários, que eu vou estar fazendo as perguntas para o Paulo. Então, enviem as perguntas aí, que daqui a pouquinho, assim que a gente começar a abrir para as perguntas, eu vou fazendo aqui para ele, tá bom? Ok. Então, pode continuar. Até agora, né? A questão do que é networking, o que é networking. Vimos aí que você precisa, então, criar, né? Tem mais relação com plantar, criar raízes do que ser caçador. A gente viu a importância de ter essa lista do número de bar. Né? Então, você precisa listar, precisa fazer essa lição de casa. E que você entender um pouquinho do perfil das pessoas ajuda muito. Ajuda muito, ajuda demais. Primeiro você se entender para você saber como que você fala. Melhora até a sua relação marido, mulher, esposa, sócio, se você tiver, funcionários. Funciona muito bem essa ferramenta.
Mas para tudo isso você precisa de tempo. Então, se você não dedicar tempo à sua rede, ela não vai dedicar tempo para você. Então, quais seriam as estratégias que você pode usar para isso? Então, já vou dar um exercício aí para vocês, para quem está ali na nossa live, já liste 5 pessoas que você tem interesse, que você gostaria de falar e tente descobrir, né, dentro dessas 5 pessoas, primeiro, o que eu sei sobre essa pessoa. Lista o que eu sei sobre essa pessoa. Ela é um conhecido, antigo? Qual foi a última vez que eu falei com ela? Foi no ano passado? Quando que eu falei com essa pessoa? Então, faça esse primeiro, né, essa primeira lista. Depois, ligue para ela de alguma forma, né? Dá para falar hoje pelo Zoom, dá para falar pelo WhatsApp, dá para falar pelo Instagram, dá para falar pelo Facebook. Tem muitas formas de você falar sem precisar usar a máscara, porque estaremos a quilômetros de distância, sem precisar colocar o alquinho na mão, né? Estamos aqui conversando. Então, fale com essa pessoa, escute o que ela tem a ouvir, o que ela tem a dizer. Porque quando você demonstra um interesse na pessoa, ela vai conversar com você, vai perceber que você realmente está interessado nela. Você não quer vender nada, você só quer se interessar por ela. E aí que você vai descobrir, então, o que essa pessoa, o que efetivamente ela faz. Às vezes você vai em reuniões de amigos e você conversa com aquela pessoa, às vezes você não sabe nem o que ela faz direito. O que será que a Pamela faz? O que será que o Paulo faz? O que será que o Ney faz? O que será que o Paulo, nossa, ele é professor, ele tem cliente de psicologia, ele tem um negócio de fitness, ele dá treinamento, ele trabalhou em multinacionais, empresas nacionais, ele conhece quantos assuntos poderia me ajudar, olha que bacana. E a Pamela, exatamente o que ela faz. Então, essas 5 pessoas que você escolheu, tente descobrir. Há quanto tempo eu não converso com ela? Ouça, descubra coisas sobre ela e você vai ver que coisas interessantes você pode descobrir. Mas o grande Paulo, segredo... e hoje, né, só complementando, e hoje ainda está muito mais fácil, né? Porque através das redes sociais, você consegue saber tudo da vida da pessoa, o que, que ela gosta, os lugares que ela frequenta. Então, hoje está muito mais fácil você ter acesso a todas essas informações das pessoas, né? Você quer saber sobre a pessoa, você entra lá no Instagram dela, você já tem a ficha dela completa. Então, hoje a gente tem tudo isso a nosso favor. Tem uma pessoa que pergunta, a Noemi está perguntando, né? Qual que é a especialidade do Paulo? O Paulo, ele é consultor, business coach, professor do curso de engenharia mecânica, né, da Uniso, graduação, e por aí afora. Empreendedor, consultor, mentor, coach, business coach. Pode continuar. A minha especialidade, quem perguntou? A Noemi, menina de Cássio. A minha especialidade, né, que eu faço assim, é ajudar as pessoas. Essa é a minha maior especialidade. Ajudar pessoas, ajudar as empresas. Eu faço isso com muito gosto. É uma diversão a gente poder estar ajudando as pessoas, ajudando a empresa. Eu já tenho essa cara super jovem aqui, mas eu tenho 58 anos. O que eu vou fazer com tudo isso que eu estudei? 3 faculdades, 3 pós-graduação, mestrado, 30 e poucos anos de experiência. Se eu não compartilhar isso com as pessoas de alguma forma, de nada vai me servir. Então, se todo mundo cresce, esse o verdadeiro sentido do network. Que é a pergunta, né, que eu ia colocar aqui, que então, depois de você fazer esse exercício, descobrir essa pessoa que você não fala, falar, ouvir o que ela tem, o que ela faz, se interessar realmente por ela, e você então tem a pergunta-chave, que é: o que eu posso fazer para te ajudar? E daí sim é que você vai estar sendo givers. Eu vou estar te ajudando de que forma? Como eu posso contribuir para você? E é nessa hora que os relacionamentos começam. Ela fala assim: ô Paulo, mas o que você faz mesmo? Você me ouviu tanto, sabe tudo que eu faço, mas o que é que você faz? E aí então começa, né, a gente criar networking. E aí ela também vai falar: mas o que eu posso fazer para te ajudar? De repente vai ser como essa conversa que eu contei aqui, que a pessoa falou assim: nossa, a sua esposa é a Marilene? Puxa vida, eu precisava falar com ela.
Assim, é uma... Impressionante, né? O que rege o network, pelo que eu estou percebendo, é a lei do retorno, né? Sim, Eu levo essa lei para minha vida, né? Tudo que você quer para a sua vida, você dá para os outros. Eu quero amor, eu dou amor. Eu quero alegria, eu dou alegria. Eu quero mais negócios, eu ajudo a pessoa a fazer mais negócios. E isso tem funcionado demais e pelo que eu vejo, é onde baseia o network, né? O network está, acho que, vou dar um... apoiado nesse pilar da reciprocidade, da lei do retorno. E você ter a sua rede de network. Vamos supor que você seja um fotógrafo, né? E você está numa rede de network. E esse fotógrafo, você vai fazer um casamento, vai fotografar um casamento. Então tem lá um cliente que é uma noiva, que vai precisar fazer o casamento. Você é o fotógrafo, mas você conhece a Pamela que faz um show de dança, né? Com a Arena, que é um dos negócios da Pamela. E ela vai precisar de um buffet. E eu conheço aí alguém que está aqui na live que é dona de um buffet. Eu conheço alguém que traz música. Eu conheço alguém que faz locação da limusine que a pessoa precisa. Então, se eu estou numa rede, aquele cliente comum pode atender a diversas pessoas que são da minha rede. Então, que é aquela questão dos meus parceiros. Se aquele parceiro sabe, então, que eu sou fotógrafo e ele está fazendo o buffet, e aquela pessoa fala assim, nossa, Pamela, já que você está fazendo aqui o buffet para gente, você não conhece um fotógrafo? E automaticamente eu vai lembrar do Paulo, que é fotógrafo, vai lembrar de outra pessoa. Então, isso que é a importância de você estar na rede, de conhecer. Então, faça esse teste, pegue 5 pessoas, descubra o que ela faz, mas se interesse realmente por ela. E depois ofereça alguma coisa em troca. E que mais a gente precisa ter, então, nesse papo para essa pessoa? Primeiro, na hora que você estiver conversando com ela, tem que ter uma técnica, né? Senão as coisas não funcionam. Então, deixe que ela entenda como que você pode ajudá-la. Então, primeiro, né, você sabe, né, tem o seu discurso pronto. O que minha empresa faz, que especialidade que eu tenho, que tipo de problemas eu soluciono. Porque Gente, eu tô achando que travou o Paulo aqui para mim. Vocês estão conseguindo ver o Paulo? Manda algum comentário aí. Eu não sei se é a minha que tá travando bem. Caiu o Paulo aqui, deixa eu voltar ele aqui. Paulo caiu, né? Deixa eu chamar ele aqui de novo. Voltou, caiu, Paulo. caiu a conexão. Ao vivo é assim, a gente já cai, a gente coloca de novo e vamos que vamos. Então, muitas vezes a gente conversa com pessoas, eu converso com empresário todo dia. Se alguém me acompanha no Instagram, vai ver que todo dia, com 2, 3 pessoas, eu estou conhecendo pessoas novas, pessoas do Nordeste, pessoas de Minas, pessoas de São Paulo, porque está muito fácil fazer esse conhecimento. Então, muitas vezes as pessoas falam, mas o que é que você faz? E a pessoa não consegue explicar exatamente o que ela faz. Então, é importante que você tenha a sua bibliografia, o que você faz, quais são os seus diferenciais, quais são o que você entrega para as pessoas, o que torna você diferente daquelas pessoas, alguns cases de sucesso para você contar. E um dos grandes segredos que a gente tem também de ser um networking profissional é você ter uma estratégia de saber contar histórias. Então, às vezes, você está conversando com alguém, mas você tem que contar uma história, ou seja, um determinado problema, uma determinada situação, como que você conseguiu resolver essa situação, que ações que você teve, que resultados que você teve. Então, às vezes, você se desenvolver nessa questão de também saber contar a história do seu negócio. Se você sabe contar a história do seu negócio numa determinada situação, e você sabe que aquela pessoa precisa, você sabe exatamente como ajudá-la e despertar um interesse em você. Outra fórmula que a gente tem também de trabalhar com isso quando a gente está numa conversa, existem 3 tipos de assuntos que saem numa conversa. Primeiro, a pessoa está reclamando de alguma coisa.
né? Então ela está reclamando da vida, está reclamando do trabalho, está reclamando de cliente, está reclamando de alguma coisa. Outra forma é a pessoa estar se planejando. Eu estou pensando em fazer isso, estou pensando em fazer aquilo, etc. Outra forma, ela está se gabando. Nossa, eu sou muito bom nisso, eu sou muito bom naquilo, vendi um monte, fez isso, fiz aquilo. Então, essas três formas depende de como que você pode ajudá-la. Se ela estiver falando, reclamando, problemas. Se ela estiver se planejando, oferecer coisas para o futuro. E se ela estiver se gabando, né, como que eu também posso ajudá-la nesses três aspectos. Mas tudo isso vai funcionar, Pamela, se a sua visibilidade e credibilidade estiverem boas com essa pessoa. Então, isso só vai ter se você fizer networking. Quantos profissionais você acha que lembram de você pelo seu nome? Lá na lista que você vai fazer, você pode até acrescentar uma coluninha. Será que eu lembro dessa pessoa, mas será que essa pessoa se lembra de mim? Eles vão te reconhecer como um especialista na área que você atua? Ou vão falar assim, a Pamela, mas eu não sei a especialidade dela. Então, será que elas vão reconhecer como especialista? Será que eu tenho algum conflito, alguma coisa mal resolvida com essa pessoa lá no passado? Falei alguma coisa com ela? Então, será que eu tenho algum conflito que eu preciso estar resolvendo também com essa pessoa? Então, essas são aí mais algumas dicas para você trabalhar. Outra dica, né? Nós já conversamos aqui um pouquinho, eu gostaria depois que a Pamela compartilhasse a experiência que ela teve a semana retrasada, que nós falamos sobre velhos hábitos e novos hábitos. Tem uma máxima também que o Dr. Ivan fala lá no BNI, que não dá para você cortar o cabelo sem ir no barbeiro, né? Eu já estou na quarentena aqui, preciso arrumar alguém que corte o meu cabelo. Então, tinha essa máxima que você só fazia networking indo lá no lugar. Mas a gente tem novos hábitos. Hoje, né, o presencial e o virtual ficam muito fortes. Então, cria esse novo hábito, né, o hábito da live, que a Pamela está falando aqui, dá visibilidade, dá credibilidade. Eu convidei a Pamela para ir numa dessas reuniões que vai estar aqui, né, que 2 pessoas poderão participar, quem se inscreveu e cumpriu aí os requisitos. Pamela, como é que foi a experiência sua nessa reunião virtual? Deixa eu só fazer uma observação. Esse convite da reunião foi aberto para todos, né, Paulo? Só confirmando, para todos que se inscreverem. Você estava generoso naquele dia, não adianta querer mudar agora. Agora já foi. Não, me confundi com o DISC. Sim, foi maravilhoso. Eu tive a oportunidade, né? O Paulo me fez um convite, eu participei de uma reunião online de networking que eu achei fantástica, né? Porque a gente acha que só dá para fazer network face to face, né? Presencial e não. E eu pude ver que geram tantos resultados quanto na presencial, mesmo participando como visitante, né? Onde eu só acompanhei a movimentação da reunião. Eu pude ver a quantidade de negócios sendo feitos em plena pandemia, enquanto muitos estão reclamando, né? Que está tudo parado. Ali eu vi a quantidade de negócios, a quantidade de referências, empresas sendo referenciadas, e eu mesmo saí de lá com 3 pedidos de orçamento da minha empresa de comunicação e uniformes. Então, ou seja, eu vi na prática o resultado do quanto isso funciona. Isso como visitante, tá, gente? Hoje eu não faço parte do BNI, mas como visitante eu já consegui sentir o resultado que essa reunião proporciona. Foi fantástico. Inclusive, muito obrigado, Paulo, pelo convite. Ela foi como visitante do Paulo, então automaticamente eu transferi minha credibilidade para ela. Porque eu não iria convidar ela se ela não fosse uma profissional reconhecida. O outro ponto que nós falamos agora de pouco, né, a questão de ter vendedores que tem custo, tem um monte de coisa, e ter referência. Se a Pamela quisesse conversar ou descobrir aquelas 3 pessoas para fazer um orçamento, possivelmente ela não conseguiria. E o fato dela ter tido visibilidade de estar na reunião, uma credibilidade linkada, né, pelo convite. Porque várias pessoas falam assim, Paulo, mas é confiável, não, tranquilo, pode ir. Ela teve essa referência. Que custo teve para você, Pamela, além de acordar cedo? 0. 0, né? Teve aí que participar e conheceu pessoas e pode... Então, ela vivenciou essa questão do criar um networking. Então, se eu tivesse esse networking com muito mais pessoas, né? Eu estava conversando com uma pessoa de Campina Grande essa semana.
né? Outra de cutia. Paulo, só uma observação. A gente tem 5 minutos ainda, tá? Vamos Ah, tentar encerrar dentro de 1 hora para a gente conseguir ficar ok. com a live gravada. Inclusive, tem algumas pessoas que mandaram algumas perguntas aqui, só que se a gente for responder essas perguntas agora, a gente vai estourar o tempo. Então, eu vou mandar essas perguntas dessas pessoas para você, e daí eu tenho o contato dessas pessoas, eu retorno para elas. Pode ser? Tá ok. Só para me fechar aqui também, então, qual que é a importância, né, de você ter, às vezes, um mentor? Às vezes a gente é muito sozinho, gente, né? Então, o fato de vocês estarem participando dessa live aqui com a Pamela, a gente está fazendo aqui uma mentoria. É uma metodologia de um grupo e a gente, né, trabalha muito para fazer esse compartilhamento, para que vocês visitem as nossas reuniões, para a gente poder compartilhar esse benefício com todos. Mas às vezes você precisa de um mentor. Então, né, como que a gente pode ajudar vocês nisso? Último recado, né? Não deixe de fazer o exercício que eu falei para vocês. Façam. Porque se você não tiver tempo para trabalhar com eles, eles não vão trabalhar com vocês. Então já façam isso. Escolham as ferramentas certas, listem as pessoas, lembre-se de plantar em vez de ser caçadores e façam o relacionamento. Networking. Network a gente tem, mas fazer o network é o mais importante. E lembrar, né? Poder da sua. Que é então, é participar dessa reunião de networking, é fechada, só com convite, tem que falar comigo para eu escrever você e te levar e te apresentar no dia. Tem também uma avaliação de você como empresário e empresa. O que eu vou avaliar? Vou bater um papo com você para entender como que você faz networking e qual é o network da sua empresa. Então, isso também é um bônus que a gente está dando aí. E o sorteio do perfil diz que é uma coisa super bacana. Esse sim que são só para 2 pessoas. Vamos, Isso. Então, o Paulo aí foi super generoso, deu uma série de bônus aí para nós. E quem tiver a oportunidade de fazer essa avaliação com ele, acho que é ótimo. Ele dá várias dicas, assim, que muitas vezes a gente não consegue ver, né, no dia a dia. Bom, vamos encerrando por aqui. Muito obrigada a todos que participaram, os comentários, as perguntas. Obrigado, Paulo, pela sua atenção, pela sua disponibilidade, por compartilhar todo esse conhecimento. E vamos ver se a gente volta numa próxima, pode ser? Com certeza, estamos aí sempre à vontade de participar. E, gente, máscara, alquinho, distanciamento, que o negócio está começando a ficar bom. Aí o comércio abre, mas é o grande pulo do gato, gente. Muita gente vai ficar no virtual. E nós vamos ter que aprender a trabalhar no virtual. Ninguém mais vai querer ficar gastando cafezinho, viagem para cá e para lá. Aprendam a ser virtuais. Só que no virtual dá para fazer muito melhor, com certeza. Obrigado, Pamela, pela oportunidade. Aí, sucesso para você, para o Ney, para a criançada toda aí da sua casa. Obrigada para você também. Beijão na Mari, beijão na Gabi, beijão no Gui. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Até a Tchau, próxima. Tchau, tchau. abraço, tchau, tchau.